Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Moisés Balbino, da Assembleia de Deus, Ministério da Baixada Santista. Gostaríamos de refletir em poucos minutos a palavra do Senhor. E gostaria de chamar a vossa atenção para a seguinte reflexão: calafete a arca enquanto está em terra seca, pois o dilúvio vem. E para essa reflexão, vos convido para lermos no livro de Gênesis, o maravilhoso livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo de número 6, o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim o versículo 14: Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás, por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Essa leitura eu fiz na nossa tradicional Almeida, revista e corrigida. Agora eu gostaria de ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. É uma tradução de muita confiança e que ajuda-nos a esclarecer um pouco melhor a expressão, até porque ela foi impressa agora com a nova ortografia desde 2012. Então nós temos que nos atualizar em relação a isso, tá certo? Porque a expressão, pontos, vírgulas, isso muda toda a história se a gente não prestar atenção. Então na NAA está escrito assim no versículo 14: Faça uma arca de tábuas de cipestre, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. O seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 metros e a altura de 13 metros. Deu para compreender um pouco melhor, né? Li os dois versículos para uma melhor compreensão. Mas vos chamo a atenção, meus amados irmãos, embora que essa passagem do dilúvio, da arca de Noé, é muito comum nós figurarmos a arca como nosso Senhor Jesus Cristo, e isso de fato, concordo plenamente, a arca que nos salva da perdição do mundo, a arca que nos salva do grande dilúvio, do grande fim, só pode ser o Senhor. Mas gostaria de hoje fazer uma reflexão de uma outra maneira, tá certo? Calafete a arca em terra seca. Como é esse processo? Porque às vezes, meus amados irmãos, a gente subestima a situação por não saber o que está por vir. Então quero falar sobre a arca para a nossa vivência diária, para o nosso preparo, tá certo? Essa embarcação que vai nos levar até um certo cais, até um certo porto. Nós temos que entrar nessa embarcação. Agora, o Senhor nosso Deus mandou fazer essa embarcação, assim como Deus falou para Noé. Olha, Noé, faz uma arca de tanto comprimento, tanta largura, tanta altura, porque nela tu vai entrar toda a tua família e quem o achar por direito, que eram os animais, e vocês vão navegar em alto mar, pois vai haver um grande dilúvio. E nós, sendo servos do Senhor, cristãos, evangélicos, conhecedores da palavra de Deus, às vezes nós subestimamos, irmãos, o nosso amanhã e não nos preparamos. Fazemos a arca de qualquer jeito, né? De qualquer modo. Não nos preparamos para o que está por vir, que pode ser o pior, como também pode ser o melhor para as nossas vidas. Pois o dilúvio foi morte para aqueles que não deram ouvido.
mas para Noé foi salvação, para si e para a sua casa. Noé tão somente ouviu a voz do Senhor, obedeceu, fez a arca, tudo conforme o Senhor mandou que tinha feito. Muito similar à expressão da construção do tabernáculo. E tudo quanto o Senhor tinha ordenado, assim foi feito. Todas as medidas obedeceu de forma rigorosamente, não mudou nada porque achou que deveria fazer dessa forma. Eu vou fazer assim porque Deus não me responde, eu não ouço a voz do Senhor, eu acho que o que o líder está falando eu não sou de acordo, e não é assim. Não é assim. Se nós tomarmos esse caminho de não ouvirmos os nossos líderes, o nosso amado pastor, a nossa regente do conjunto, o maestro, os diáconos, aqueles que nos orientam, nós temos tendência a se precipitar e amanhã pagar um preço por isso. Mas queria falar com vocês sobre a calafetação. Aqui na passagem bíblica fala de betume, que é a mesma coisa de calafetar. Certo? É igual você pegar duas partes. Observe duas partes. Conforme seja o material, ele vai ser calafetado de uma forma. Se você pega duas partes de aço e você faz isso, é necessário que passe um cordão de solda aqui para que tanto junte uma peça na outra, como também não entre nada nela. Nesse caso, estamos falando da água. Os navios, os grandes navios, são feitos de aço e tem a solda aqui para não entrar água. E aí outros materiais, cada um vai se usando de uma forma. Eu posso falar porque com o que eu trabalho, usa-se muito a calafetação. Né? Quando você vai colocar uma calha no telhado, se você não calafetar as emendas da calha, é a mesma coisa que não colocar a calha. Ela vai receber toda a água do telhado, mas quando chega-se na emenda, vai vazar água por esta emenda porque não tem calafetação. Se você pegar um rufo e encostar ele numa parede para evitar infiltração entre você e o seu vizinho, entre a sua casa e a casa do seu vizinho, e não calafetar esta parte, não adianta colocar o rufo. Né? E eu me recordo que quando eu conheci a minha profissão, com os meus 14 anos de idade, nós tínhamos que... O ajudante já subia para o telhado com uma marreta ou um martelo, uma talhadeira para rasgar a parede, colocava-se o rufo e chumbava-se uma massa. Mas depois aquela massa trincava e entrava água do mesmo jeito. Hoje nós temos um produto muito melhor que chama-se PU. Ele passa-se nesse vinco, essa emenda da peça com a parede, e ali calafeta e não entra água por lugar nenhum. Assim deve ser a nossa vida, meus amados irmãos. Nós precisamos calafetar algumas coisas da nossa vida, desta arca, enquanto está em terra seca. Porque depois que essa arca toma o seu percurso em alto mar e começa a entrar água dentro dela, como vai ser feito a calafetação? Como vai betumar esta arca agora já em alto mar? A tendência é entrar água, mais água, mais água e mais água. E a tendência é esse barco, essa arca, ir a pique. Interessante que a NA fala revestirá. Por dentro e por fora. Se tem a melhor calafetação para a vida do crente, que pode revestir ele por dentro e por fora, é o Espírito Santo de Deus. Pegue, chame, convide o Espírito Santo do Senhor para entrar na sua vida, para que ele possa te revestir primeiramente pelo lado de dentro. Não adianta querer calafetar a aparência, a parte externa. Não é verdade? Como diz uma frase
O que tu és fala mais alto que eu não ouço o que dizes. E não adianta mostrar a aparência, mas o meu cotidiano, a minha vida diária mostra que eu sou uma outra coisa. E o que as minhas atitudes mostram fala mais alto do que a minha própria voz. E por vezes eu vou falar, e a pessoa fala assim, eu te conheço muito bem. Você não é isso que está falando. Você é uma outra coisa. Convide o Espírito Santo de Deus. É Ele o nosso maior betume. Ele é o nosso, atualizando, o nosso maior PUR, que é uma abreviação para poliuretano. Convide o Senhor. Convide o Espírito Santo. Nós estamos num momento de reflexão. Nós estamos num momento de pensar o que foi, o que é e o que será para as nossas vidas. Louvado seja Deus. E eu me recordava que no culto de domingo, na festividade, enquanto estávamos naquela alegria espiritual tão grande, eu falava para o meu irmão, pastor Erinaldo. Falei, meu irmão, Deus está nesta noite nos fazendo lembrar de tudo aquilo que Ele nos falou um dia, que iria fazer nas nossas vidas, hoje Ele está reconfirmando. A mesma situação que nós estamos vivendo hoje, meus amados irmãos, reflita, pense um pouco mais, considere melhor. Vamos continuar vivendo da mesma forma? Vamos colocar a nossa arca em pleno mar e correndo o risco de ela vir a afundar? Calafete a arca. Veja onde estão as brechas que estão abertas. Existem brechas na nossa vida que o inimigo das nossas almas ele vem com uma cunha e uma marreta. Observe que uma cunha ela tem a parte larga onde vai se bater e ela é assim, pontuda. Essa parte da ponta ela é bem fininha. Qualquer brechinha ele coloca e começa a bater e aquela brecha vai abrindo, até ele conseguir espaço para entrar na nossa arca. Mas no nome de Jesus, o Todo-Poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa maior arca, a nossa maior salvação. Ele está nos orientando hoje. Calafete a arca enquanto está em terra seca, pois o dilúvio vem. Observe que o dilúvio veio. Estamos vivendo um dilúvio. Estamos vivendo um momento que nós achávamos que não iríamos viver. Será que estávamos preparados todos nós? Sim. Estamos preparados para a glória do nome de Jesus. Nós estamos preparados. O crente não é pego de surpresa. O crente que tem a sua arca calafetada, betumada por dentro e por fora, ele não é pego de surpresa. Pode vir qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de problema, ele está ali sólido, preparado. O Senhor orientou Noé a pegar uma madeira resistente à água. Já imaginou uma madeira que encharcasse com facilidade e viesse a afundar? Na passagem de Moisés também, quando ele é colocado no rio Nilo, a mamãe dele fez a mesma coisa. Pegou aquela arquinha pequenininha e betumou por dentro e por fora para preservar a vida de Moisés. Quer que a sua vida seja preservada? Vamos dar continuidade àquilo que o Senhor nos chamou. Vasculhe bem a sua arca. Dê uma olhada. Jogue ali uma luz. Veja. Peça para que o Espírito Santo de Deus lhe oriente e mostre aonde está
aberta algumas fissuras, porque hoje, Senhor, diga assim: irei betumar para a glória do nome do Senhor. Esta é a mensagem que eu deixo para a nossa meditação. Que Deus nos abençoe poderosamente em Cristo Jesus. E a paz do Senhor.